Livro Caminho, Verdade e Vida, Chico e Emmanuel. Lição 96, intitulada A Coroa. Passagem bíblica, Marcos, capítulo 15, versículo 17. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. Considerações de Emmanuel. Sempre bom lembrar que as considerações do Emmanuel é um facilitador para que possamos compreender a passagem bíblica. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espirituais cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida, por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinho para atenuar-nos a inquietação? Naturalmente que o Cristo trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. O Emmanuel, em suas considerações, nos esclarece muito bem o versículo de Marcos 15, versículo 17, quando Marcos diz assim: E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E o Emmanuel vem nos chamar a atenção dos nossos comportamentos e diz assim: quase incrível grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho, na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Será que não é exatamente isso que nós estamos procurando em nossa evolução ou em nosso convívio diário com os nossos irmãos? Querendo ser vangloriado, reconhecido, e principalmente hoje com a evolução da tecnologia, nos pegamos nos mostrando algo que realmente não somos, uma felicidade plena ao nos colocar perante os nossos amigos, perante as redes sociais. E o Emmanuel continua dizendo assim, e olha que na época do Emmanuel estava muito distante desta evolução da tecnologia, e ele já estava assertivo dentro disso. E disse assim: desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturbado se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. Como que hoje move o universo político? Não é através das demonstrações de força? Cada um acha que tem mais força do que o outro? E Emmanuel ainda continua:
E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espirituais cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem as mesmas inclinações. Não é só das pessoas que não têm conhecimento que têm essa força e essa vontade de se mostrar. Aqueles que têm o conhecimento também têm essa necessidade de se mostrar, não mostrar o evangelho em si, mas mostrar a individualidade dele dentro do conhecimento em cima de citações de histórias contadas nos livros de todos os tempos. O Emmanuel continua assim: individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida. Por parte dos edificantes, sentem-se perseguidos, contrariados e ditosos. O que nós estamos vivendo hoje? Um período de angústia profunda, em grande escala. Porque cada um tendem no desejo de reconhecimento individualizado. Aí nós voltamos lá no Cristo e o Emmanuel pergunta aqui nas considerações dele: mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinho para atenuar-nos a inquietação? O Cristo demonstrou que não precisaria nada daquilo. O Cristo foi coroado com uma coroa de espinhos. 20 séculos depois, nós estamos falando do Cristo, reconhecido com a força que demonstrou há mais de 2000 anos atrás. E a gente, será que nós precisaríamos dessa evolução toda tecnológica para que a gente possa sobressair sobre os demais? Por que essa necessidade de se mostrar, sabendo que nós chegamos aqui sem nada e vamos embora sem nada, e que toda essa vaidade, ela é ilusória, é passageira? E o Emmanuel diz um pouquinho mais assim: naturalmente que o mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos. Viu? Mesmo que a gente tente se mostrar que a gente tem força, que a gente tem conhecimento, que a gente é melhor do que os outros, mas Jesus demonstrou isso lá atrás, que tudo aqui é ilusório, de sofrimento e trabalho incessante para que possamos sobressair sobre as nossas próprias dificuldades, para que possamos ter a condição, na fala do Emmanuel, da ressurreição divina, ou seja, ter a oportunidade de renascer novamente sob o comando do Criador do Universo. Então é momento da gente refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui, qual que é o nosso grande objetivo aqui na Terra, lembrando que a Terra é uma grande escola e que, se colocarmos em prática o ensinamento de Jesus, que é o grande mestre, certamente seremos aprovados e poderemos ter uma casa no reino divino. Como diz Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas, mas elas têm que ser conquistadas através dos nossos gestos e das nossas atitudes, no dia a dia, na simplicidade. Não precisa inventar muito para que a gente tenha sobressair, não, dentro dos nossos objetivos. Mas a humildade e muito amor é necessário. Espero que possamos nos encontrar em outra oportunidade, se assim for a sua vontade.